Pois então, Augusto César, diante da sua fala, então, que tocou bastante na Constituição, né, até como a Constituição fez parte aí da mudança na sua perspectiva de mundo, visualização de mundo, né, a gente, Valdete, a gente tem focado muito nisso, né, no quanto a Constituição de 88 tinha um projeto de Estado social, de elevação dos direitos humanos, enfim, mas o quanto também foi frustrante, né, esse momento posterior em que as promessas ali fixadas acabaram não sendo efetivamente cumpridas, né? E aí o que a gente queria começar conversando com você sobre isso, né? Quais teriam sido, assim, na Constituição de 88, as maiores potencialidades que haviam ali na sua visão de avanços sociais? E se você também pudesse aliar isso ao seu tema de pesquisa, né, da questão relativa aos direitos fundamentais, como os direitos fundamentais, né, que constam ali na Constituição também, foram integrados às relações de trabalho, ou ao direito do trabalho, de uma forma não a elevar a proteção jurídica trabalhista, mas até de forma contraditória, né, reduzindo, né, ou favorecendo e reforçando esses retrocessos. Talvez seja alguma coisa para iniciar, né, que a gente podia Não, aproveitar a sua vinda aqui para conversar. O que você acha? eu acho ótimo. E eu acho que as perguntas, elas, na verdade, elas têm um encadeamento, né? Porque quando a gente fala das potencialidades, a gente está se referindo às expectativas que a Constituição criou e, ao mesmo tempo, os desafios que ela conseguiu superar e aquelas em que houve um aparente fracasso aí. Quando a gente fala das potencialidades, portanto, né, dessas expectativas criadas, eu penso que a gente precisa contextualizar um pouco, né? Eu ouço muito dizer que a Constituição é um corpo vivo. E, para mim, essa expressão tem um significado diferente daquele que é atribuído pelas pessoas que me falam isso. Porque, para mim, a Constituição é, assim, um corpo vivo, algo que foi gerado, que se desenvolveu, que cresceu, que tem a pretensão de se reproduzir e, portanto, também, né, ela está sujeita a mutações. Mas só que essas mutações, exatamente porque se trata de um corpo vivo, essas mutações precisam preservar a sua carga genética, né? Não pode haver alteração daquilo que foi principiologicamente estabelecido em 1988 como uma ruptura, um processo inicial de reconstrução normativa no Brasil. Quando a gente vê a Constituição, vê normalmente como um texto jurídico, e ela é um texto jurídico, mas é um texto jurídico que está num nível tal de abstração, e precisa estar nesse nível de abstração mais elevado, porque ela pretende promover um certo diálogo, né, uma interação entre sistemas sociais que nem sempre estão assim tão harmoniosos. O sistema econômico, político, jurídico, enfim, né? Nem sempre estão todos bem alinhados. E eu penso que isso, de alguma forma, interfere no processo histórico em relação ao modo como a nossa Constituição progressivamente se tornou real, concreta, ou não se tornou concreta por inteiro. Porque existe uma sensação clara, e eu penso que ela é verdadeira, a de que, primeiro, as nossas constituições todas, né, do Ocidente, que estão, de alguma forma, sintonizadas com o discurso da ONU, das Nações Unidas, ela já cria uma linha ideológica que é sectária, né, no sentido de ser excludente. Ali cabe um direito que vai necessariamente promover uma sociedade que está regida por um sistema capitalista de produção, né? Nenhuma simpatia por nada que diga respeito à socialização de meios de produção, em nenhum momento da Constituição,
mas a partir daquela lógica de que o capitalismo se defende, e por isso ele precisa ter esses sistemas jurídicos compensatórios. Isso já torna bem difícil a operação de harmonizar os sistemas sociais. E, além disso, nós tínhamos um momento, sob o ponto de vista político, jurídico, um momento favorável, porque nós estávamos nos estertores, né, de um regime totalitário, né? Nós estávamos no processo de abertura, de reconstrução da democracia. Isso significava, inclusive, um comportamento reativo já de movimentos sociais, sobretudo do movimento sindical, a greve dos anos 80. Nós tínhamos, sob o ponto de vista, né, externo, aí, sob perspectiva, né, do que acontecia fora do país, nós tínhamos também um movimento expansionista dos direitos humanos. Tudo que aconteceu de terrível a partir dos movimentos totalitários e dos governos autoritários que se desenvolveram a partir do nazifascismo e tal, tudo isso ensinou muito à humanidade. A humanidade quis que houvesse um sistema internacional de proteção, um sistema normativo de proteção de direitos humanos que seriam absolutamente invioláveis, né? E aquilo não era uma novidade propriamente. Eu não sei se, acho que foi no Valério Massuolo, outro dia eu estava vendo, ele se referindo a um momento em que Hans Kelsen, né, o príncipe do positivismo jurídico, ele dizia lá no início do século XX, portanto, que a ideia de soberania dos Estados era uma ideia que precisava ser revista, né? Porque, afinal, havia um direito internacional. Ele sequer estava falando de direitos humanos. A expressão mais forte, me parece, que é do Cansado Trindade, quando diz que os regramentos internos precisam se ajustar aos valores da humanidade, e não o contrário, né? Mas isso era algo que impactava a comunidade jurídica, né, após a Segunda Guerra, e teve um bom curso, né? Então, nós tivemos, além disso, o movimento que ficou conhecido, né, eu acho que muito por influência do Luiz Ferrajoli, como garantismo constitucional, essa ideia de que esses valores fundamentais que estão expressos em direitos humanos, que esses valores poderiam ser constitucionalizados e essas constituições passariam a seguir um novo modelo, que não era mais aquele modelo que Kelsen, de novo, agora, numa outra, né, perspectiva, chamava de nomodinâmico, né, porque a Constituição atribuía competências legislativas e, abaixo dela, tudo poderia ser regulado. Agora, não, agora a Constituição estabelecia esses direitos precisavam ser levados em consideração pelo legislador, pelos juízes, enfim, pela sociedade. Então, o novo modelo era nomoestático, né, a expressão não é minha, de Ferrajoli. Então, isso era uma novidade. E, além de tudo isso, eu penso que contribuiu muito, e a Constituição brasileira ela se revela um desdobramento do que aconteceu a partir da Conferência de 1972, né, em Estocolmo, quando essa visão, essa perspectiva ambiental, né, essa ideia que está maravilhosamente, a meu ver, expressa no artigo 225 da Constituição, né, a ideia de que as pessoas têm direito a um meio ambiente ecologicamente sustentável, em que não é apenas o governo que tem, né, o Estado, melhor dizendo, que tem a obrigação em relação à sustentabilidade, a sociedade como um todo, e a titularidade, né, ela se expande, né, a titularidade desse direito, porque é uma titularidade transgeracional, né, para o presente e para as futuras gerações. E a nossa Constituição, porque talvez seja uma Constituição tardia, né, 1988, né, até os países ibéricos já tinham superado seus regimes autoritários, já tinham nas suas próprias constituições, enfim, a própria América Latina já avançava, algumas são posteriores, eu pensei, mas, enfim, eu acho que a nossa Constituição é muito densa no tocante ao direito ambiental e inova ao incluir entre os tipos de meio ambiente o meio ambiente do trabalho. Esse é um conceito constitucional, está no artigo 208, inciso 8 da Constituição. Agora, por que eu estou falando isso, né? Porque, apesar de termos todo esse
contexto favorável a que nós tivéssemos uma Constituição garantista nesse sentido no Brasil, né, que viesse assegurando não apenas os direitos de liberdade, mas ela é analítica também no tocante aos direitos sociais e a outros direitos fundamentais, né, que estão distribuídos ali no texto constitucional. Um primeiro momento do Supremo Tribunal Federal que me parece muito importante, quando ele absorve bem a ideia de inter-relação, de interdependência, e ele afirma que aqueles parágrafos do artigo 5º da Constituição, né, que dizem sobre eficácia imediata, internalização de direitos humanos em tratados internacionais, enfim, que aquilo não versava apenas sobre os direitos de liberdade, mas também sobre direitos sociais, mas também sobre direitos ambientais, enfim. Então, eu acho que isso foi muito positivo. Agora, se a gente olhar um outro sistema, que é o da economia, a gente vai perceber que, rigorosamente ali, depois da Segunda Grande Guerra, houve uma inflexão muito significativa também, né? O que prevalecia até aquele momento era a ideia muito forte de um Estado provedor, muito em razão do New Deal, né? Da percepção de Roosevelt, né? Que teria que recorrer às ideias de Keynes, né? E por isso, diferente do que se dá no momento atual, uma situação de retração na economia, é a hora do Estado agir, e Roosevelt ele assimila bem essa ideia, né, e a reconstrução das economias, inclusive europeias, depois da Primeira Guerra, no final da Primeira Guerra, leva muito em consideração essa percepção de um Estado provedor. O Estado provedor, Keynes nunca foi um socialista, aliás, ele próprio dizia, né, que ele era um moderado, né, que ele servia ao sistema capitalista de produção. E a ideia de Estado de bem-estar social, ela se ambienta bem no sistema capitalista de produção como um sistema compensatório mesmo, né, como uma fórmula compensatória de dizer, olha, essas condições mínimas precisam ser universalizadas, né, porque senão nós não vamos ter liberdade econômica propriamente. Só que naquele momento, na década de 50, foi o momento em que a escola de Chicago, ela surpreende o mundo, né? A memória da humanidade é impressionante isso. Eu acho que a história é cíclica em boa parte, porque nós somos meio esquecidos, é muito rápido, né? Esse processo de transformação, né? Então, ali na década de 50, o Milton Friedman, né? O Robert Lucas, né? Enfim, economistas, né, da Escola de Chicago negam todas as premissas estabelecidas pelo keynesianismo, inovam, na verdade, não, resgatam, né, recuperam lá de trás algo que eu acho que nem Adam Smith tinha pensado, essa liberdade absoluta, todos somos donos de nós mesmos, né, a expressão do Nozick, e por isso não há sentido em um Estado que seja provedor, por exemplo, de direitos sociais. Então, aquele momento, para a Constituição brasileira, eu penso que foi um desafio mesmo.